Fala pessoal, beleza? Bom, pra quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje, depois desse longo hiato, né, a gente vai estar retomando aqui o mini curso sobre economia brasileira. Eu até comentei esses dias, né, aqui mesmo no YouTube, no Facebook também, né, que eu consegui dar uma boa adiantada nos slides aqui. Então tem até, eu acho que até aquilo que eu consideraria o final das aulas regulares desse mini curso, né? Aí eu tava pensando, esse período mais recente, o Bolsonaro, se eu ia fazer só uma aula final, se de repente eu crio uma outra playlist aqui no canal para avançar nessa discussão, enfim, isso aí, essa parte ainda tá aberta, né? Mas até ali, então, da onde a gente tá, né? No último vídeo eu avancei um pouquinho ali, além da crise internacional, né? Falei um pouquinho lá da reação, né, dos gestores petistas, né, como que toda a imprensa internacional exaltava muito as respostas, né, não só aqui no Brasil, mas de todos os BRICS, né, falando que os BRICS estavam caminhando para salvar a economia mundial, né, da crise lá de 2007 e 2008. Então, desse período, né, até ali o Bolsonaro, a gente vai cobrir nessa aula 4 e na aula, talvez na aula 5, creio que vamos precisar de mais 2 aulas para concluir isso. E aí, esse período final, eu vou analisar se faço uma aula grande, se faço uma nova playlist, enfim, a melhor forma de discutir isso. Mas então, na última aula, né, eu cobri um pouquinho desse período ali, né, falei já das respostas do Lula, falei que é um período, né, que é curioso porque 2009 parece assim, um ponto fora da curva na economia brasileira, né? Mostrei vários gráficos que mostravam isso, que mostravam os efeitos sentidos só em 2009 e em 2010 como se nada tivesse acontecido, né? E aí eu ressaltei algumas vezes que isso é interessante, era interessante ver isso, porque não necessariamente isso era só algo bom. O que isso demonstrava é que as grandes tendências da economia brasileira, elas não foram alteradas com a crise internacional. Então, superficialmente, isso parecia ser muito bom, só que quando a gente olha para alguns problemas que já começavam a aparecer em 2007, para vocês terem uma ideia, 2007 é o auge da lucratividade da economia brasileira, desde então ela começa a cair. Essa tendência vai continuar se manifestando. Então, mesmo essa parte negativa, né, essas tendências mais negativas, elas continuam o movimento ali como se não tivesse, independentemente de todo o barulho que teve ali com a crise internacional e com essas respostas, né, com aquele novo pacote de ação, PAC, que eu comentei na última aula, né? E aí é interessante também a gente notar que agora a gente vai começar a entrar nesse período de crise, assim, claramente a economia brasileira entra numa fase de estagnação e depois numa crise assim, que chega até os dias de hoje, né? Então, o que é interessante a gente ver que mesmo no período de expansão, né, investimento privado sempre em patamares reduzidos, salários cresciam acima da produtividade do trabalho. E principalmente em 2009, 2009 é um ano muito paradigmático em relação a isso, né? Que é o crescimento de receitas financeiras, mesmo entre empresas não financeiras, né? Então, isso daí, essas variáveis mostravam, né, que mesmo esse período expansivo da economia brasileira, ele não era algo assim que quem analisasse mais a fundo poderia ficar muito animado, né, como era a repercussão ali internacional em torno dos BRICS em 2010, 2009, final de 2009, 2010, enfim, isso contagiou muita gente aqui no Brasil. Então vamos lá, agora vamos pegar esse período aqui de 2011, vou tentar aqui focar de 2011 a 2014 e aí na próxima aula a gente pega ali de 2015 e diante, né? 2011, né, começa o primeiro mandato da Dilma e ela logo, né, nesse primeiro ano, né, começa o movimento, né, de derrubar a Selic, né? A Selic, eu coloquei aqui, né, em questão de outubro de 2011 a novembro de 2012, né, derruba a Selic de 12% a 7,25%. Sempre ressalto isso. Olha, 7,25% era um patamar muito baixo naquela época e hoje seria altíssimo. Você vê, a economia brasileira está nesse atoleiro e não tem mais muito mais de juros para tirar.
Só que os efeitos, curiosamente, né, não são uma expansão dos investimentos produtivos. Porque a ideia é o seguinte: quando derruba juros, você está pensando que os bancos, né, as instituições financeiras privadas, elas vão ter menos incentivo a ficar comprando título da dívida pública, né, e toda a parafernália, né, de instrumentos, né, de modalidades que surgem a partir da dívida pública brasileira, né, para ter que emprestar esse dinheiro, ser obrigado a emprestar na forma de crédito, né, para as empresas. Então, diminui os juros, os bancos vão ter que emprestar, as instituições financeiras vão ter que emprestar mais dinheiro para as empresas, né. Na verdade, o que acontece um pouco disso, mas o mais interessante é que da parte das empresas, né, do capital produtivo, eles viram isso mais como uma oportunidade, né, para realizar lucros. Então, imagina, você teve lá, você pega aquele lucro que você teve, você distribui na forma de dividendos e você, para eu continuar meus investimentos, eu pego empréstimo. Isso aqui no Brasil aparece muito, e tem estudos, né, do Andrew Kleiman para os Estados Unidos, né, Kleiman e Shannon, os dois autores do artigo, esqueci o primeiro nome do segundo autor, né, que eles mostram como que isso foi uma tendência muito forte nos Estados Unidos, né, as empresas realizando os lucros, distribuindo tudo na forma de dividendo, porque estava tão fácil pegar empréstimo, você conseguia ficar postergando, né, o pagamento desses empréstimos, que valia mais a pena realizar os lucros e ficar se endividando, né. Na economia brasileira isso não era tão vantajoso como lá, tanto que isso vai gerar uma série de problemas ali depois de 2015, a partir de 2015, né? Mas eu trouxe aqui até os dados, né, para ter uma ideia do que eu estou falando, né? De 2013 a 2011, a parcela média, né, do resultado líquido distribuído na forma de dividendos era 35,3. Aí pega esse período de 2012 a 2015, né, que é o período que a gente vai discutir bastante aqui. Hoje, essa distribuição subiu para 42,2%. É importante ressaltar, né, que imagina, ali a gente está falando ali em 35% no momento que a lucratividade estava em alta. Agora a gente está falando em 42% no momento que a lucratividade está em baixa. Então imagina, tem menos lucro e está realizando mais. Então, ou seja, teoricamente, né, está sobrando muito pouco recursos próprios, né, das empresas para elas continuarem investindo, né? Então, na prática, esse movimento permitiu, né, que os gestores do capital produtivo, né, implementassem os planos de investimento concebidos durante o ciclo expansivo. Ou mesmo, tem um movimento interessante aqui nesse período, né, a partir de 2009, falou, veio uma crise aí, de muitos pisarem no acelerador, começar a investir mais, né. Isso é um ponto bem curioso, né. Em vários setores, né, o boom de investimento, boom é uma palavra muito forte, né, a maioria dos investimentos, né, eles foram acelerados não no período de expansão econômica, mas depois daquele susto que foi 2009, né, da crise de 2008, 2009, né. Mas então o que eu estou falando aqui é o seguinte: os gestores do capital produtivo, eles não aumentaram o investimento, eles mantiveram mais ou menos aquele patamar, né, de investimento. Isso realizando os lucros, mas pegando mais empréstimos, né? E também, né, como que eu ressaltei, né, e também utilizando esses recursos, né, para gerar receitas não financeiras, mesmo quando a gente está falando de capital comercial e capital produtivo. Esse gráfico aqui ele é bem interessante para mostrar ali como de 2010, 2011, 2012, né, até 2011 ali, 2012 já é um movimento de baixa, né, como que tem esse grande saída, né, de rendimentos, né, esse movimento, né, de realizar lucros, ele não é só internamente, não. Investimento externo, esse pessoal que investiu no Brasil também aproveitou para realizar os lucros, né, e mesmo investimento direto, né, em títulos da dívida, foi um momento assim, de retirada desses investimentos do país. Então, na insuficiência da queda de juros, né, eu mostrei aqui, né, que o movimento, né, os resultados desse movimento de queda, de redução da Selic, né, foi muito limitado, né, diante daquilo que os gestores esperavam, né, de um movimento de ampliar investimento produtivo, né, tirar a economia brasileira dessa pasmaceira, né. Na insuficiência disso, o governo Dilma ele optou por desvalorizar o real, uma demanda muito forte, né,
do capital produtivo exportador brasileiro, né, principalmente ali do setor de commodities, né, que veja, o setor agropecuário brasileiro, nesse momento, ele não era o momento mais favorável, né, de todo esse ciclo, de todo esse período que a gente está analisando, é um momento mais desfavorável, né, para o agronegócio brasileiro, né? Então eles estavam pressionando muito, né, para ter essa desvalorização do real, que melhora muito a capacidade deles em competir no mercado internacional. Tem também só que imagina, a gente está vendo isso no Brasil hoje, né? Desvalorização do real, o que acontece? Inflação, né? Uma tendência inflacionária, né? Nesse período, uma das estratégias para evitar que esse movimento inflacionário se fortalecesse foi optou-se, né, por não reajustar as tarifas administradas, né? E isso aí vai caminhar para gerar aquele problema das contas públicas, né? Esse aqui dado lá levantado pelo Marchetti, né? E outros autores, né? Que os contratos, né, que protegiam as empresas de... Vamos ler tudo, né? Quanto capital Enquanto o Banco Central vendia no mercado secundário contratos que protegem as empresas de desvalorização cambial, de novo, também já comentei isso aqui antes, né? Começou o movimento de desvalorização cambial, é bom para quem exporta, mas para quem importa é ruim. Então começa todo aquele movimento para você se proteger desse movimento de desvalorização cambial, né? Então, em 2014, o prejuízo do Banco Central, porque o Banco Central vai oferecer ajuda, né, para essas empresas que estão tentando se proteger da desvalorização, né? Em 2014, o prejuízo do Banco Central com esses contratos foi de 17,3 bilhões de reais. Então, começa todo esse movimento, né, lentamente de deterioração das contas públicas, né? Isso aqui começou um movimento foi muito forte, até de repercussão midiática, né? Na época que ainda o Palocci era o ministro da Fazenda, lá no início do primeiro governo Lula, né? De que as contas públicas brasileiras estavam numa situação muito boa, estava acabando com a dívida externa, né? Então aqui a gente começa a ver, a gente chega nesse cenário contemporâneo, né? Que austeridade, porque as contas públicas estão numa situação delicada, né? Por que a gente tem todo esse movimento? Na primeira coisa, queda nas importações e aumento nas importações. Quem conhece a parte fiscal, né, vai falar, não, mas espera aí, a exportação, a incidência de impostos é muito maior sobre importação do que sobre exportações, então isso é bom para as contas públicas. Só para pensar isso, você só pode olhar, né, para as alíquotas ali na teoria, né? Porque na prática o que significa é que quando você tem menos capacidade de exportar e você está precisando importar mais, é que a sua economia doméstica, né, ela está numa situação muito ruim. Então isso mostra, né, que tem menos capital produtivo operando no Brasil, investindo e, portanto, pagando menos imposto. E isso é ruim para as contas públicas. Mesmo outro movimento, né, que ficou muito forte, a gente vai voltar nele na próxima aula, né, uma estratégia ali da Dilma, né, de desoneração tributária. Desoneração tributária, sim, você reduz, né, você dá incentivo fiscal para as empresas, empresas que vão investir em produção doméstica de veículos, vão incorporar tecnologia, você vai pagar menos imposto. Teve vários pacotes de incentivos fiscais nesse sentido, né? Você criava uma contrapartida ali muito mal criada, muito mal concebida, e aí, por meio, né, desse mecanismo, as empresas tinham, né, conseguiam pagar menos impostos, né? E também o movimento de expansão dos gastos públicos, né? Lembra que a gente está falando do PAC, toda aquela discussão que a gente começou na última aula. Então, ali em 2013, né, esse movimento começa a ficar muito mais claro, né? Com as contas públicas em xeque e a economia brasileira ali já, a fase de crescimento ali já dando sinais de que não ia manter aquele ritmo, né, de crescimento do PIB, eu estou falando, né? Começa um movimento de ampliar a pressão, né? Principalmente uma pressão assim, entre economistas heterodoxos, uma pressão popular mesmo, né? A gente vai falar logo na sequência das jornadas de junho, para que os gestores políticos, né, adotassem medidas anticíclicas. Só que por outro lado, né,
toda a repercussão midiática, é muito forte os interesses, né, do capital financeiro. Então, aquilo que vai tomar a mídia, né, que parecia que era o consenso na época, né, é de que os gestores políticos não deveriam adotar novas ações anticíclicas, e também deveriam ampliar os compromissos com o pagamento da dívida pública. Então veja, aqui no trecho eu estou falando só, né, daquilo que ficou muito forte, né, repercussão midiática, né, sendo porta-voz dos interesses do capital financeiro, né. Mas tem toda essa pressão ali das jornadas de junho, desses economistas heterodoxos que estavam pressionando no sentido contrário, falando, não, agora é hora, a economia brasileira está travando, né? É um momento de acelerar investimento, né? Mais gastos públicos, desoneração tributária. Então, nesse primeiro momento, né, principalmente, né, com a pressão das jornadas de junho, coloquei aqui julho, tô ficando louco. Nesse movimento das jornadas de junho, né, é um momento que a Dilma ela oscila, mas mais em direção a adotar medidas anticíclicas do que em direção à austeridade. Em 2015 isso vai mudar. E aí, isso aqui é interessante, né? Que é uma discussão ali também que ficou muito forte ali em 2015, né? Principalmente em 2015, olhando para aquilo que foi o movimento nas eleições ali de 2014, né? Porque criou-se uma sensação, né, de que as jornadas de junho, elas não tinham razão de ser, né? Que tinha sido um movimento implantado, capital internacional, enfim, pela oposição, né? Mas isso é muito interessante, né? O levantamento, né? Tem vários levantamentos do Piketty. Eu vou trazer aqui na sequência um dado do Roberts, né? Do Michael Roberts, né? Porque o cenário estava mais ou menos assim. A questão, né? Se os salários estavam crescendo em ritmo superior à produtividade do trabalho, isso eu tenho falado em todas as aulas, né? Por que a classe trabalhadora brasileira ainda está insatisfeita? Ela não está vendo que ela está começando a diminuir o abismo, né, de diferença de renda para os gestores do capital, né, para a burguesia, né? E aí o que mostra, né, isso aqui é um dado que o levantamento do Roberts, mas tem vários outros sobre isso, né? Que mais da metade da população brasileira, nesse momento, ainda vivia com uma renda mensal inferior a R$560. Então também tem acho que isso foi o levantamento do Piketty que tenta mostrar, né, que na verdade essa distribuição de renda ela não atingiu ali a burguesia mesmo, né? Foi uma distribuição de renda ali entre faixas intermediárias. Então tem todo um movimento, né, é muito interessante essa discussão, né, para mostrar como que esse movimento, né, dos salários crescerem acima da produtividade do trabalho não é uma boa notícia para a classe trabalhadora. Mostra simplesmente como a economia brasileira estava numa situação muito ruim, porque esse crescimento salarial era muito pequeno ainda. O ideal, se o salário estivesse crescendo acima da produtividade, isso por si só é bom, mas se a gente pudesse imaginar que a produtividade estava crescendo num patamar elevado e os salários então estavam crescendo num patamar muito elevado, o que a gente viu era salários crescendo mais que a produtividade, mas os dois em patamares muito reduzidos, né? E aí, para fechar aqui, então, 2014 é o ano, né, que a situação só piora, né? Ali, então, eu comentei, né, que já tinha essa pressão para adotar medidas de austeridade, mas a Dilma, vendo lá as jornadas de junho, pressão, né, de aliados políticos, dos economistas heterodoxos, né, ela adota ali um movimento mais de medidas anticíclicas, né, mas muito contidas, né, mas era ainda um movimento de medidas anticíclicas, né, mas o resultado foi, né, e de medidas anticíclicas eu estou falando de tudo isso que eu já trouxe aqui no vídeo, né, desoneração tributária, redução da Selic, PAC, né, gastos públicos. No último vídeo eu falei, né, de como que esse período foi muito bom para a construção civil, né, foi o auge ali, Copa de 2014, 2016 tinha as Olimpíadas, né. Então, mas ainda assim, PIB em 2014
o crescimento não cresce, né? Tem um crescimento ali de 0,1%, né? A taxa de lucro atinge o menor patamar do século XXI, então, como eu falei, né? Desde 2007 ela começa a ter queda ano após ano, né? E a diferença entre os custos salariais e a produtividade do trabalho aumenta. Mas, de novo, naquele patamar reduzido. Então significa que a produtividade do trabalho no Brasil está crescendo muito pouco, que isso está sendo um problema gigantesco. E aí significa que em 2015 o negócio vai estourar. Mas eu vou deixar para falar de 2015 na próxima aula. Mas, gente, então aqui já está tudo engatilhado aqui os slides da próxima aula para eu pegar esse período de 2015 até ali o final do governo Temer. E aí eu vou pensar, né, como que a gente discute depois esse período mais recente da economia brasileira, aí pegando Bolsonaro, falando... Eu tenho essa ideia de comparar, né, com a China. Falei que eu ia fazer um vídeo numa espécie do que lições, né, que a economia chinesa poderia ensinar para a economia brasileira, mas mostrar que é uma discussão muito mais embaçada, né, porque eu não sei até que ponto ainda cabe para a economia brasileira aprender lições nesse atual contexto, né. A situação está tão ruim que é bastante questionável a capacidade da economia brasileira conseguir se recuperar, né, sem imaginar aí grandes transformações na economia mundial, né? Não só na economia, não estou falando só aqui localmente, não. Talvez o problema seja justamente pensar que você conseguiria mudar os resultados só com uma transformação local. Mas isso aí vai ser uma conversa aí para os próximos meses. Então, gente, é isso. Tá curtindo essa série, esse mini curso? Like, comentários de engajamento, mandem questões, né? Sempre falei essas questões aqui em cima dos vídeos do mini curso, então eu vou dar muita prioridade para elas. Juntou o número de questões razoáveis aí, eu faço um vídeo só respondendo questões. É isso, um abraço e até a próxima.